Boa noite e sejam bem-vindos a um futuro com esperança. I'm delighted that each of you are here this evening. Eu estou muito feliz porque cada um de vocês está aqui hoje à noite. And wherever you are watching this broadcast, from Manaus in the north to Porto Alegre in the south, a special welcome to you. E eu quero dar um especial boas-vindas àquelas pessoas que estão assistindo a programação, quer seja em Manaus ou quer seja em Porto Alegre. My first visit to Brazil was in 1965. A minha primeira visita ao Brasil ocorreu em 1965. I celebrated my 21st birthday here in Brazil. Eu comemorei o meu 21º aniversário aqui no Brasil. Now, if you want to know how old I am, that was 43 years ago. Agora, se vocês querem saber a minha idade, isso aconteceu há 43 anos. And I fell in love with Brazil then. E eu me apaixonei pelo Brasil I naquela spent época. the summer working on the Amazon River. Eu fiquei ali trabalhando no Rio Eu Amazonas. falando português pouco, não muito, tá? I learned to love beans and rice in Brazil. Eu aprendi a gostar de arroz com feijão no Brasil. I learned to swim with the piranha fish in the Amazon in Brazil. E eu aprendi a nadar com as piranhas no Rio Amazonas. I learned to pull teeth in Brazil. Eu aprendi a arrancar dentes no Brasil. And if you have a pair of pliers, tomorrow night I'll work on Milton. E se você me trouxer amanhã à noite um alicate, eu vou trabalhar nos dentes do Milton. And if any of you need a tooth pulled, we can give a demonstration here. Sim, se alguém precisar arrancar um dente, eu posso dar uma demonstração aqui. But you know what I learned most about Brazil? Mas vocês sabem o que eu mais aprendi acerca do As Brasil? I worked day after day on the Amazon River. Eu trabalhava dia após dia no Rio Amazonas, As we traveled on the Lucero 5 enquanto eu estava trabalhando no Luzeiro 5 and Lucero 6. e na Luzeiro As 6, we traveled way up the Amazon. quando nós estávamos trabalhando lá em cima no Amazonas, As we shared Jesus. enquanto eu partilhava acerca de Jesus, I got a passion for mission. eu adquiri uma paixão pela And missão. when I was 21 years old, E quando eu tinha 21 anos de idade, God placed in my heart, Deus colocou no meu coração, here in Brazil, aqui no Brasil, a deeper faith in Jesus. uma fé mais profunda em He Jesus. placed in my heart here in Brazil Ele colocou no meu coração, aqui no Brasil, a greater love to share Jesus with others. um amor mais profundo pela transmissão da mensagem de Jesus a outras So pessoas. today I travel the world, E hoje eu viajo o mundo inteiro, preaching the hope of the Bible. pregando a esperança que a Bíblia nos dá. But I look back to 43 years ago in Brazil Mas eu olho para trás, 43 anos, and thank God e eu agradeço a Deus for the opportunity of coming here as a young man. pela oportunidade que Ele me deu de trabalhar aqui como jovem. My wife is with me tonight, A minha esposa está aqui comigo hoje and à I want you noite. to welcome her as well. E eu quero que vocês a recepcionem her to também. stand. Eu quero pedir que ela fique em pé. And we are just so delighted to be here. Nós estamos muito felizes porque estamos aqui. Now, as you come every night, Agora, quando vocês vierem aqui a cada as you noite, come to that downlink site in the church every night, quando vocês vierem até a igreja a cada noite, and as you come here to this auditorium, quando vocês vierem a este auditório cada every noite, night we'll speak about hope. toda noite nós vamos falar sobre esperança. Now, tonight, as we open God's Word, E hoje à noite, enquanto nós abrimos a palavra de Deus, I want you to pray with me. eu quero que vocês So orem just comigo. bow your head right Por now. favor, façam um minuto de silêncio e curvem a cabeça. Father in heaven, Pai Celestial, thank you for Jesus. muito obrigado por Jesus. Thank you for his love. Muito obrigado pelo seu amor. Thank you for the hopeful message of the Bible. Muito obrigado pela mensagem cheia de esperança que a Bíblia nos As we traz. open your word tonight, E à medida que nós abrimos a tua palavra hoje à give us noite, hope, dá-nos esperança, give us courage, dá-nos coragem and give us deeper faith. e dá-nos uma fé mais profunda. In Christ's name, Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. my message tonight is entitled A minha mensagem hoje à noite tem por título Amazing Discoveries Descobertas in Assombrosas the Ancient Cities of the Past. nas antigas cidades do passado. Tonight, I'm going to take you on a journey
Hoje à noite eu vou levar vocês comigo numa and we will jornada. travel together E nós vamos viajar juntos to the Middle East. até o Oriente Médio. We'll travel to Egypt, Nós vamos fazer uma viagem ao Egito, to Israel, a Israel, to Lebanon. ao Líbano. And in our journey, E na nossa jornada, we will go on a journey of discovery to get hope from an ancient book. nós vamos fazer descobertas e vamos obter a esperança de um livro velho. Come with me tonight to Jerusalem, Venha comigo até Jerusalém, hoje à this noite. ancient city of the past. Esta antiga cidade. Now, Jerusalem is the center of three great world religions. Agora, Jerusalém é o centro de 3 grandes religiões mundiais. Jerusalem is the center first of the Jewish faith. Jerusalém é primeiramente o centro da fé judaica. Secondly, it is the center for Islam. Em segundo lugar, também é o centro do islamismo. And third, Christianity. E em terceiro lugar, é o centro do cristianismo. The Jewish religion has its holiest shrine at the western wall there in Jerusalem. O muro ocidental é o relicário mais sagrado no mundo judaico. The western wall is the holiest site for all of Israel. O muro ocidental é o lugar mais sagrado para todo Israel. The reason it E a razão é a seguinte: is because the western wall is the last remaining portion é porque o muro ocidental é a última parte que resta of the temple that Herod built in 20 BC. do templo que Herodes construiu no ano 20 a.C. When the Romans destroyed Jerusalem, Quando os romanos destruíram Jerusalém, the only thing that was left a única coisa que sobrou after that destruction in 70 AD após aquela destruição no ano 70 depois de was Cristo this portion of the western wall. foi essa parte do muro ocidental. Today, Hoje, our Jewish friends come there os nossos amigos judeus vêm até esse lugar and they pray e eles oram for the glory of Israel to return. para que a glória de Israel retorne. So this is a holy site for them. Então esse é um lugar sagrado para os judeus. But one of the great conflicts between the Israelis and the Arabs Mas um dos grandes conflitos que se instaurou entre os judeus e os árabes is the fact that the Dome of the Rock, é o fato de que a cúpula da rocha, one of the holiest sites in all of Islam, um dos lugares mais sagrados do islamismo, is built right on the site of the ancient Jewish temple. foi construído exatamente no mesmo lugar do templo judaico. It is here that our Muslim friends believe E é aqui que os nossos amigos muçulmanos creem that Muhammad ascended to heaven. que Maomé subiu ao céu. So this is a very holy site for Islam. Então este é um lugar sagrado para o islamismo. Muslims come here to worship every Friday. E os muçulmanos vêm até este lugar para adorar toda sexta-feira. And often conflicts break out E muitas vezes há conflitos entre eles, between Jews praying at the Western Wall and Muslims going to worship. entre os judeus que estão orando no muro ocidental e os muçulmanos que estão adorando. Jerusalem is the center of three great world religions: Sim, Jerusalém é a sede de 3 grandes religiões: Judaism, judaísmo, Islam, islamismo and e Christianity. cristianismo. It was here that Jesus taught. Foi aqui que Jesus ensinou. It was here that Jesus was tried. Foi ali que Jesus foi julgado. It was here that Jesus was crucified. Foi ali que Jesus foi crucificado. And so many Christians come here to Jerusalem today. E então muitos cristãos vêm até Jerusalém hoje em dia. They walk the Via Dolorosa Eles andam pela Via in Dolorosa, the footsteps of Christ's resurrection, ali aos pés do lugar onde Jesus foi ressuscitado e crucificado. down through the centuries. Ali, através dos séculos, Jerusalem, this city of peace, Jerusalém, a cidade da paz, has become a city of conflict. ela se tornou uma cidade de conflitos. If you look at the history of Jerusalem, Agora, se vocês observarem a história de Jerusalém, down through the millenniums, através dos milênios, here in Jerusalem, aqui em it Jerusalém, was attacked by the Babylonians, a cidade foi atacada pelos babilônios, attacked by the Assyrians, pelos assírios, attacked by the Egyptians, pelos egípcios, attacked by the Romans, pelos romanos, attacked by the Turks, pelos turcos and a multitude of others. e uma multidão de outros. So Jerusalem
Jerusalém, city of peace, a cidade da paz, has become a city of conflict. ela se tornou uma cidade de conflitos. And today, terrorist attacks often occur in Jerusalem. E hoje em dia, ataques terroristas de vez em quando acontecem em Jerusalém. Not long ago, Não faz muito a tempo, suicide bomber boarded this bus. um homem suicida cheio de bombas entrou num ônibus. He blew himself up and killed many other people in that death act. Ele explodiu as bombas, matou a si próprio e a muitas outras pessoas ali. As we look at Jerusalem today, E quando nós olhamos a Jerusalém hoje, many people wonder. muitas pessoas They're imaginam, asking themselves this question: estão fazendo a si mesmas a seguinte pergunta: what does the future hold? o que o futuro nos reserva? Will Earth's final war burst forth in the Middle East? Será que a última guerra que vai acontecer na humanidade vai ocorrer exatamente no Oriente Médio? Will the Arab-Israeli conflict turn to World War III? Será que esse conflito no Oriente Médio vai resultar na terceira grande guerra mundial? What does the future hold? O que o futuro nos reserva? Where can we find peace and hope for the future? Onde podemos encontrar paz? Onde podemos encontrar esperança para o futuro? Is there a book Será que há um livro that gives hope for this generation? que dá esperança para esta geração? Is there a book Será que há um livro that clearly reveals que claramente revela answers to our deepest questions? respostas para as nossas perguntas mais intrigantes? What does the future hold? O que o futuro nos reserva? Where is this world headed? Onde está se dirigindo este mundo? Tonight, I want to take you with me on a journey. E hoje à noite eu quero lhes levar comigo a uma viagem. On a journey to the Middle East. Uma viagem até o Oriente Médio. And during that journey, E durante esta jornada, we will have confidence and hope nós vamos ter confiança e as esperança we look in the pages of an ancient book. enquanto nós abrimos as páginas de um livro velho. Our journey tonight begins A nossa jornada hoje começa by looking at the prophecies of the Bible. observando as profecias da Bíblia. Those prophecies confirm Aquelas profecias foram confirmadas the reliability of an ancient book. e elas confirmam a confiabilidade deste livro velho. They reveal that God is in control of the future. Essas profecias revelam que Deus está em controle do futuro. Here in the Bible, Aqui na Bíblia, Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. Isaías capítulo 46, versículos 9 a 10. The Bible says, A Bíblia diz o seguinte: I am God and there is none like me, Eu sou Deus e não há outro Deus. declaring the ancient things from the beginning. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. I am God and there is no other. Eu sou Deus e não há outro Deus. Now notice what God does. Agora preste atenção no que Deus faz. He declares or announces Ele anuncia o fim. the end from the beginning. Sim, o fim desde o princípio. The ancient things that have not yet, the things that have not yet taken E place. desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Now only God can tell the future. Agora só Deus pode prever o futuro. And as we look at the fulfilled prophecies of the past, Agora, quando nós observarmos as profecias cumpridas do passado, those prophecies give us confidence regarding the future. essas profecias hão de nos dar confiança em relação ao futuro. Tonight, as we travel to Egypt, Hoje à noite nós vamos viajar ao Egito. in Israel, Vamos viajar a In Israel, Lebanon. Líbano. we will have greater confidence in that ancient book, the Bible. E nós vamos passar a ter uma confiança maior naquele livro antigo, a Bíblia. Fulfilled prophecy in the past Sim, as profecias se cumpriram no passado. gives us hope for the future. E elas nos dão uma esperança para o futuro. Tonight, we travel past the fantastic pyramids of Egypt. Hoje à noite nós vamos passar pelas fantásticas pirâmides do We Egito. travel past the fantastic treasures of Nós Egypt. vamos conhecer tesouros maravilhosos do We are on a Egito. journey tonight. Nós vamos fazer uma viagem hoje à We noite. travel past the magnificent monuments of Egypt. Nós vamos passar por aqueles monumentos admiráveis do Egito. We're on a journey tonight. Porque nós estamos numa A viagem hoje à journey of noite. discovery Uma viagem de to descoberta. find hope in an ancient book. Buscando esperança num livro We velho. travel past ancient temples tonight. Nós vamos passar pelos templos antigos. We pause only for a moment at the pyramids. E
nós vamos fazer apenas uma pequena e breve pausa nas pirâmides. You know, the pyramids of Egypt were just fantastic. Porque você sabe, as pirâmides do Egito são maravilhosas. The pyramid at Giza, this one pyramid had 2.5 million blocks of stone. Vejam que a pirâmide de Gizé necessitou de 2,5 milhões de blocos de pedra. One of the wonders of the world. É uma das maravilhas do mundo. It is over 146 meters high. Ela tem mais de 146 metros de This altura. one pyramid covers 13 acres. E esta única pirâmide cobre 13 acres. It is fantastic. É fantástica. Some of those blocks of stone Alguns daqueles blocos de are pedra, 1.3 to 3 eles tons. chegam a pesar 1,5 toneladas, 3 toneladas. Can you imagine that? Você consegue imaginar How did isso? they lift those stones so high? Como é que eles conseguiram levantar essas pedras tão alto? It took 120,000 slaves Isso necessitou 120 mil escravos 20 years to build those pyramids. durante 20 anos para construir aquelas But pirâmides. we must travel on Mas nós precisamos continuar a nossa viagem to a discovery, para fazermos uma an descoberta. amazing discovery in Egypt. Uma descoberta fantástica no Egito. 1799. Isso aconteceu em 1799. Napoleon and his armies attacked Egypt. Napoleão e o seu exército, eles atacaram o Egito. And Napoleon brought with him 100 scholars. E Napoleão trouxe consigo aproximadamente 100 estudiosos. And as they were excavating in Egypt, E à medida que esses estudiosos escavavam no Egito, they came across this stone. eles encontraram uma pedra. It is one of the most amazing finds in all of history. Um dos achados mais fantásticos da história. It's called the Rosetta Stone. Chama-se a Pedra de Roseta. This stone Essa pedra was written in 3 languages. era escrita em 3 línguas. Hieroglyphics, the picture language of Egypt. Os hieróglifos, aquelas figurinhas desenhadas do Egito. Demotic, which is kind of a script language of Egypt. Uma língua chamada demótico, que era uma língua realmente em que havia uma escrita. And it was written in Greek. E também era escrito em grego. Now, nobody could understand hieroglyphics. Agora, ninguém conseguia entender os hieróglifos. But when the Rosetta Stone was discovered, Mas quando descobriram a Pedra Roseta, the scholars knew the Greek, os eruditos, claro, já compreendiam o and grego. they used that as the key to understand the hieroglyphics. E eles usaram então o grego como uma chave para decifrar os hieróglifos. A brilliant French scholar E um erudito francês brilhante, by the name of Jean-Paul Champollion e o seu nome era Jean-François Champollion. deciphered these hieroglyphics. E ele conseguiu decifrar os hieróglifos. He figured out the key to the mystery. Ele descobriu a chave do mistério. And when he did, E quando ele fez the isso, monuments of Egypt began talking. os monumentos do Egito começaram a conversar. Things that were in the Bible Coisas que estavam na Bíblia, that were discredited by many scholars que os eruditos estudiosos não podiam acreditar, came to life. elas vieram à luz. Let me give you an example Vou dar a vocês um exemplo. of how the Rosetta Stone Ali, com respeito à Pedra Roseta. demonstrates the truthfulness of the Bible. E vejam que a Pedra de Roseta demonstra a veracidade da The Bíblia. Bible talks about a nation called the Hittites. A Bíblia fala de uma nação antiga chamada de os Hititas. What was the name of these people? Qual era o nome dessas Let's say it pessoas? together. Vamos dizer juntos. The Hittites. Os Hititas. Hittites. Hititas. Let's say it together. Vamos dizer juntos. Hittites. Hititas. Are you ready? Vocês estão prontos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hititas. These people, Essas the pessoas. Bible describes a mighty nation A Bíblia os descreve como formando uma grande nação. that fought against Egypt. Uma nação que lutou contra o Egito. But here is the problem. Mas vejam aqui o There was problema. not one record of the Hittites in history. Não havia sequer um registro dos hititas na história. So the skeptics said, Então os céticos the diziam: Bible is not true. a Bíblia não tem verdade. It talks about the Hittites. Ela fala dos hititas, Talks about this mighty nation. fala dessas nações Says poderosas. they battled Egypt. Elas falam que houve guerra entre essas nações There's do no record of Egito, them. mas não há registro na história They never disso. existed. Essas nações nunca You existiram. can't have confidence in the Bible. Nós não podemos acreditar na Bíblia. But then the Rosetta Stone. Mas então eles acharam a Pedra de Roseta. Then the hieroglyphics. Então eles decifraram os hieróglifos. And all the time the skeptics were saying the Bible is not true. E todo aquele tempo em que os céticos diziam que a Bíblia não era verdade, The monuments of Egypt os monumentos do Egito had the story of the battle between the Egyptians and the Hittites all along.
esses monumentos tinham uma história da batalha entre os hititas e os egípcios esse tempo inteiro. My wife and I traveled just 15 months ago Minha esposa e eu fizemos uma viagem faz 15 meses. to the lands of the Middle East Nós fomos às terras do Oriente to do Médio. research for this series. Nós fomos ali para pesquisar, para fazer esta série. You are looking at the excavation of the Hittite kingdom Eu quero lhes mostrar a escavação do Império Hitita, there in Turkey. ali na Turquia. Here is the kingdom Aqui está o reino that the skeptics said did not exist. que os céticos diziam que não existia. My wife and I traveled to that kingdom. Minha esposa e eu fomos até aquele reino. There is no scholar in the world today that does not believe in the existence of the Hittites. E não há nenhum estudioso hoje em dia que duvide da existência dos hititas. They were a mighty nation. Eles foram uma nação poderosa. You can have confidence in the Bible. Você pode ter confiança na Bíblia, It is a message of hope. porque a Bíblia é uma mensagem de esperança. It is historically accurate. É uma mensagem historicamente What the precisa. Bible says is the very word of God. O que a Bíblia diz é a própria palavra de Deus. Here is a peace treaty E aqui eu quero mostrar para vocês um acordo de paz that the archaeologists have discovered que os arqueólogos descobriram between Ramses II and the king of the Hittites. entre Ramsés II, o rei do Egito, e o rei dos hititas. We do not have to wonder, Nós não temos que ficar duvidando. is the Bible true? Será que a Bíblia é verdade? Prophecies centuries old have been fulfilled. Porque as profecias que têm séculos já foram cumpridas. But whatever happened to the magnificence of Egypt? O que aconteceu com a magnificência do Egito? Whatever happened to its splendor? O que aconteceu com o seu esplendor? For 500 years, Memphis was the capital of Egypt. Vocês sabem que por 500 anos Mênfis era a capital do Egito. But the Bible made this prediction. Mas a Bíblia fez uma predição. You see, Memphis was the center of idolatry. Vejam que Mênfis era um centro de idolatria. And the Bible said, E a Bíblia diz: thus saith God, assim diz o I will Senhor, destroy your idols. também destruirei os teus ídolos. So God's word predicted E então a palavra de Deus predisse the idols of Egypt would be cast down. que os ídolos do Egito seriam derrubados. Today, E hoje, if you go to Memphis, se você for até a cidade de this Mênfis, Bible prophecy has been fulfilled. esta profecia da Bíblia foi cumprida. The idols have been cast down. Os ídolos foram derrubados. Ezekiel chapter 32 verse 12 says, E Ezequiel capítulo 32, versículo 12 diz o seguinte: listen as Pastor Milton reads, farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. the sword would come against Egypt, A espada havia de vir contra o and Egito, Egypt would be e destroyed. o Egito seria destruído. Its treasures would be plundered. Os seus tesouros seriam saqueados. So when you visit those temples of Egypt E today, quando você visita aqueles templos do Egito hoje, the grave robbers have come and plundered, taken away the wealth of those temples. os ladrões de tumbas, eles foram até aqueles templos e eles roubaram todas aquelas riquezas. This once mighty nation Essa nação que era tão poderosa no passado, today does not represent the glory of its past. hoje ela não tem mais a glória do seu Because the passado. Bible said, Porque a Bíblia diz, Ezekiel 32 verse em 15, Ezequiel 32:15, that the Egyptians would be desolate, que a terra do Egito estaria em desolação that the wealth would be plundered. e que ela seria despojada da sua plenitude. These prophecies have been fulfilled. Essas profecias foram cumpridas. The idols of Memphis have been destroyed. Os ídolos de Mênfis foram destruídos. Egypt is like a barren desert. E vejam que o Egito é praticamente um deserto. Its wealth has been plundered. A sua riqueza foi levada embora. The Bible A Bíblia, does not guess. a Bíblia não faz adivinhação. You can have confidence Você pode ter confiança na in this Bíblia. book. Neste livro, Prophecies hundreds of years old profecias que têm séculos de idade, have been fulfilled in our day. elas foram cumpridas nos The nossos dias. deserts of Egypt, Os desertos do Egito, its broken down monuments, os seus monumentos abatidos, reveal the truthfulness and accuracy of God's word. eles revelam a verdade e a precisão da palavra de Deus. The wind-swept sands of the Egyptian deserts E os ventos
ventos varreram as areias dos desertos egípcios. Cry out to us. E eles clamam a nós. God's word is true. A palavra de Deus é verdadeira. Come with me from Egypt Saiam comigo do Egito. to the land of Israel. Vamos até a terra de Israel. Prophecies centuries old. Ali, profecias de séculos de In idade. these ancient scriptures Ali, naquelas escrituras antigas, reveal the history elas revelam uma história of nations, empires, and cities. de nações, impérios e cidades. Come with me. Venham comigo. Up into the land of Israel. Eu quero que vocês venham até a terra de Israel. We're visiting southern Israel, Nós vamos visitar o sul de Israel. not far from Beersheba, where Abraham lived. Não muito longe de Berseba, que era o lar de Abraão. Now, the Bible prophets predicted Agora, os profetas bíblicos fizeram uma profecia that Nebuchadnezzar of Babylon, que Nabucodonosor de Babilônia, Nebuchadnezzar was the king of the Babylonian vocês nation. se lembram que Nabucodonosor era o rei da nação The babilônica. Bible prophets predicted Mas os profetas da Bíblia predisseram that Nebuchadnezzar would attack Jerusalem que Nabucodonosor atacaria and Jerusalém he would destroy it. e que destruiria Jerusalém. In 1932, E em 1932, this prophecy essa profecia in Jeremiah, em Jeremias, chapter 32, verse 29, capítulo 32, versículo was 29, confirmed with an amazing archaeological discovery. ela foi confirmada com uma descoberta arqueológica maravilhosa. Now, let's first look at the prophecy. Vamos primeiramente olhar a profecia Then we'll look at the rock records. e depois nós vamos olhar o registro The arqueológico. prophecy says A profecia diz o the seguinte: Chaldeans, or the os Babylonians, caldeus, isto é, os would babilônios, come against the city of Jerusalem, eles pelejaram contra a cidade de that they Jerusalém, would attack it, entraram nela and they would burn it. e eles poriam fogo nela. Yeah, fogo, that's burn it, right? Fogo significa fogo, queimar, não é? They would burn the city. Eles iam queimar a So cidade. here's the prophecy. Aqui está a profecia. Now, in 1932, Agora, em 1932, not far from Beersheba, não muito longe de Berseba, that prophecy essa profecia on the destruction of Jerusalem sobre a destruição de Jerusalém, was confirmed. ela foi confirmada. These are called as cartas de Lachish. Essas cartas são chamadas de The cartas de Lachish Laquis. letters. They were written on stone. Elas foram escritas em pedra. It's about 39 kilometers north of Beersheba. Isso foi descoberto mais ou menos a 39 quilômetros ao norte de Berseba. And these records were discovered. E esses registros foram descobertos. What do they say? E o que esses They registros dizem? tell the story Elas contam a história of Nebuchadnezzar's attack do ataque de Nabucodonosor on Babylon, on Jerusalem. em Jerusalém. Exactly Exatamente what the Bible says. o que a Bíblia diz. You and I can have confidence in the Bible. Você e eu, nós podemos confiar na Bíblia, Prophecies of the Bible. nas profecias da The Bíblia, archaeological discoveries of the Bible nas descobertas arqueológicas que confirmam a Bíblia. reveal the Bible is true. Elas mostram que a Bíblia é verdadeira. Oh, but come with me tonight Ah, mas venham comigo hoje à to noite. the city of Tyre. A cidade de Tiro. Tyre is in southern Lebanon. Tiro fica no sul do Líbano. Now, Tyre was a magnificent city. Agora, Tiro era uma cidade maravilhosa. How many of you ladies like shopping? Quantas mulheres que estão aqui presentes, as senhoras, You like gostam shopping. de ir ao shopping, You can be de honest, fazer ladies. compras? Vocês podem ser sinceras. If you don't raise your hand, I'll ask your husband. Se você não levantar a mão, eu vou fazer a pergunta para o seu marido. Now I'm going to ask the men. Agora eu vou perguntar aos homens. Men, how many of your wives like shopping? Homens, as suas esposas, quantas das esposas aqui presentes gostam de ir ao One man shopping? raised two hands. Um homem levantou duas mãos. Half the women raised their hands, all the men raised their hands. Vejam que metade das mulheres levantaram as mãos, mas todos os homens levantaram as mãos. Ladies, if you like shopping, Senhoras, se vocês gostam de ir ao Tyre shopping, was the place for you. Tiro era o lugar para você visitar. It was a fantastic commercial city. Era uma cidade comercial fantástica. It was in southern Lebanon. Ela ficava ao sul do Líbano. It was a seacoast city. Ela era uma cidade comercial. It was the shopping center of the world. Era o centro de compras do mundo inteiro. It was the Paris of the world. Era a Paris do mundo antigo. It had fashion and perfume and carpets. Ali você encontrava roupas da moda, perfumes, tapetes. It had art. Ela tinha arte. It was a cultured city. Era uma cidade culturalmente rica. Carthage, the rival of Rome, was only a colony of Tyre.
E Cartago, que depois era rival de Roma, naquela época era apenas uma colônia de Tiro. Ships from all over the Mediterranean came here. E barcos de todo o Mediterrâneo vinham até a cidade de Tiro. The city stretched out 32 kilometers up the coast. E a cidade, ela se estendia por 32 quilômetros ao longo da costa. But 11 kilometers had huge buildings in the major shopping area. Mas 11 quilômetros constituíam um centro comercial com edifícios enormes. Ships from throughout the Mediterranean anchored in its harbor and the merchants bartered in its straits. E vejam que barcos de todo o Mediterrâneo vinham e eles ancoravam no porto de Tiro e ali os mercadores comerciavam as suas mercadorias. But God's word made an amazing prediction about this fashion commercial center. Mas vejam que a palavra de Deus fez uma profecia admirável em relação a essa cidade que era um centro de comércio. Ezekiel chapter 26 verse 4 Ezequiel 26:4 said this. diz o seguinte: God said he would destroy Tyre. Deus diz que elas destruirão os muros de Tiro He said he would scrape it like the top of a rock. e derrubarão as suas torres e eu varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada. But the Bible goes on in its prophecy. Mas a Bíblia continua nessa profecia. In Ezekiel 26 verse Em 5, Ezequiel 26, versículo it 5, says, God says that this would be a place for the spreading of nets to dry out on. está escrito ali na Bíblia que esse lugar se tornaria um ambiente onde os pescadores iam esticar as redes para que as redes secassem. Here's the prophecy. Aqui está a This profecia, commercial center would be destroyed. que este centro comercial seria destruído, It would never be rebuilt. que ele nunca, jamais seria It would be a reconstruído, place for the spreading of fishermen's nets. que seria um lugar onde os pescadores esticariam as suas redes. And the Bible says, Mas a Bíblia diz, listen as Pastor reads, e veja uma leitura: e roubarão as tuas riquezas e saquearão as tuas mercadorias e derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas agradáveis. its houses would be cast into the sea. Até as casas seriam derrubadas. Notice as we go on. E vejam, e lançarão no meio das águas as tuas pedras e as tuas madeiras e o teu pó. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. It would be destroyed. Ela seria destruída, Its ruins would be scraped, as suas ruínas seriam thrown descalvadas, into the sea, elas seriam jogadas no mar. never rebuilt E again. essa cidade nunca jamais seria Now there are reconstruída. 5 aspects of the prophecy. Há 5 aspectos nessa profecia. First, Primeiro lugar, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, would attack the city. em primeiro lugar, Nabucodonosor atacaria a cidade de Tiro. He did. E ele fez isso. Second, Em segundo lugar, other nations beside Nebuchadnezzar would come against. outras nações além de Babilônia viriam contra aquela cidade. They did. E elas fizeram isso. Thirdly, Em terceiro lugar, it would be scraped like the top of a rock. Tiro se tornaria vazia como o pico de uma rocha. It was. E isso aconteceu. Fourth, E número it 4, would be a place for the spreading of fishermen's nets. pescadores espalhariam suas redes sobre o local. And fifth, E em quinto lugar, it would never be rebuilt. Tiro jamais seria reconstruída. Notice how precise prophecy is. Vejam como as profecias são precisas. That prophecy was fulfilled exactly. Aquela profecia foi cumprida com exatidão. Nebuchadnezzar attacked the city. Nabucodonosor atacou a cidade, He destroyed it. ele a destruiu. But here's the interesting thing. Mas aqui está um detalhe interessante. He did not scrape it like the top of a rock. Ele não a varreu e descalvou como o pico de uma penha. Its ruins were not thrown in the water. As suas ruínas não foram jogadas na água. The prophecy was not completely fulfilled. A profecia não foi completamente cumprida. But remember, the Bible said other nations would come against it. Mas vocês se recordam que a Bíblia falou que outras nações também atacariam Tiro? The Bible says the city would be completely destroyed. A Bíblia falou que então a cidade seria completamente destruída. It was almost 200 years later. Foi quase 200 anos depois que isso aconteceu. The city laid in ruins for 2 centuries. A cidade ficou em ruínas por 2 séculos e meio. But 200 years later, Mas 250 anos depois, Nebuchadnezzar was followed by the Greek Empire later on, first Babylon, then Medo-Persia, then Greece with Alexander.
E vocês sabem que depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego com Alexandre o Grande. Alexander attacked. E Alexandre o Grande atacou. The city was destroyed, A cidade foi destruída, but a new city was built mas uma nova cidade foi on a reconstruída. little island Numa pequena ilha, 1 kilometer off the coast. 1 quilômetro fora da costa. Alexander scraped the city. E então Alexandre veio e varreu a cidade. The old city that Nebuchadnezzar destroyed, Aquela velha cidade que Nabucodonosor tinha destruído. used the ruins to throw in the water E ele usou aquelas ruínas, jogando as ruínas na água, to attack the new city. para que ele pudesse então ter como atacar a nova cidade. Bible prophecy was fulfilled exactly. A profecia bíblica foi cumprida com exatidão. God says, E Deus diz, I know the Eu end sei. from the beginning. o fim desde o começo. God says Deus diz that the destiny of the nations is in his hand. que o destino das nações está nas mãos de Deus. There is a future of hope Há um futuro de esperança, because God is a God of hope. porque Deus é um Deus de The esperança. Bible reveals A Bíblia revela that the destiny of the world que o destino do mundo is in the hands of the living God. está nas mãos do Deus vivo. But not only Mas não apenas isso, does the Bible speak hope porque for our a, world. porque a Bíblia também fala de esperança para o nosso The mundo. Bible speaks hope for your life and mine. A Bíblia fala de esperança para a sua vida e para a minha vida. You see, every book Vejam vocês que todo livro has a central theme. tem um tema central. And the central theme of the Bible E o tema central da Bíblia is Jesus. é Jesus. The Bible says A Bíblia in diz, Isaiah 40, verse 8, em Isaías 40, versículo 6, the flowers fade, as flores secam, but the word of God porém a palavra do nosso Deus lasts forever and ever. subsiste The eternamente. Bible that is spoken hope Essa Bíblia que fala de to esperança men and women down through the centuries para homens e mulheres através de todos os séculos. speaks hope to your heart tonight. Ela fala também de esperança para o seu It coração speaks hoje à noite. courage to your heart Ela tonight. também fala de coragem ao seu coração hoje à Because noite. Jesus Christ, the man of hope, Porque Jesus Cristo, o homem da esperança, is the central theme of the book of hope. é o tema central do livro da The esperança. Bible is a story all about Jesus. A Bíblia só fala de Jesus, His life, da sua vida, his death, da sua morte, his resurrection, da sua his ressurreição, ascension to heaven, da sua ascensão aos céus, his coming again. da sua segunda The vinda. Bible gives us hope. A Bíblia nos dá esperança, Hope for forgiveness. esperança para o perdão, Mercy flows from Jesus on the cross. porque a misericórdia flui da cruz de Cristo. Whatever the sins of your life, Não importa que pecados você tenha the cometido, Bible speaks hope. a Bíblia fala de esperança. Do you need power in your life? Você precisa de poder na sua vida, The Bible speaks hope. a Bíblia fala de esperança. Do you need new courage in your life? Você precisa de uma nova coragem na The sua vida, Bible speaks hope. a Bíblia fala de esperança. Do you need hope for the future? Você precisa de esperança para o The futuro, Bible speaks of a great, glorious future. a Bíblia fala de um grande e glorioso futuro. For 40 years, I've been traveling the world, Por 40 anos eu viajei pelo mundo, preaching to tens and thousands and millions of people. pregando a milhares, 10 milhares, milhões de As they've pessoas. come to meetings like this, E as pessoas vêm a reuniões como esta de hoje à noite. their lives have been changed. E as vidas dessas pessoas são This transformadas. week, God is going to change your life. Nesta semana, Deus há de transformar a sua You will vida. never be the same again Você nunca mais será o mesmo as you come night after night to these meetings. quando você vier noite após noite às nossas The Holy reuniões. Spirit will speak to your heart. Porque o Espírito Santo vai estar falando ao seu You'll coração. sense a new sense of conviction of sin. Você vai sentir uma nova convicção acerca do pecado. You'll sense a new sense of forgiveness and pardon and mercy and grace and power. E você vai sentir uma nova convicção da misericórdia, do perdão, do poder. I think of a young man in Orlando, Florida. Eu me lembro de um rapaz de Orlando, na I'll Flórida. call him Rick. Eu chamo de Rick. He was brought up in a Christian home, Ele cresceu num lar cristão. but
in his teen years, he drifted from Jesus. Mas na adolescência ele se afastou de Jesus. He wanted nothing to do with Christ of the Bible. Ele não mais queria um relacionamento com Jesus da Bíblia. He said the Bible is a book of fables, E ele então disse que a Bíblia era um livro de and fábulas, Jesus has no power. que Jesus não tinha poder. He got involved in drugs and alcohol. Ele começou a usar drogas, ele começou a beber bebidas But alcoólicas. one day he said, I'm at the end of my road. Mas um dia ele chegou até o final da sua His estrada. parents said, E os pais disseram a there ele: are some meetings by Pastor Finley. há algumas reuniões com o pastor Finley. They speak of hope. Essas reuniões falam de esperança. Will you come? Por favor, venha He conosco. came to the meetings. E ele veio às He reuniões. found a joy in his life, E ele encontrou uma nova alegria para a a sua peace vida. in his life, Uma nova paz para a a sua new vida. hope in his life. Uma nova He esperança para a made a sua vida. decision to be baptized. E ele tomou a decisão de se batizar. Like thousands of you are making this week. E eu sei que milhares no Brasil vão tomar essa decisão durante esta And semana. today, he has made a decision. I want to be a gospel minister and preach Jesus. E esse rapaz tomou uma decisão e se tornou um pregador da palavra de Deus, um pastor que prega sobre Jesus. Whatever your situation, Qualquer que seja a sua the situação, Bible speaks hope to you. a Bíblia fala de esperança para você There hoje à is noite. hope in Jesus. Há esperança em Jesus. I think of a young man in Nigeria. E eu me lembro de um jovem rapaz na Nigéria. This young man Esse jovem was part of an international drug cartel. fazia parte de um cartel de drogas He internacional. was working with the Nigerian mafia. Ele trabalhava para a máfia nigeriana. He was transporting huge numbers of drugs from African continent to Europe. Ele levava a droga da África para o continente europeu. He felt he had no need for God. E ele achava que não tinha necessidade de Deus. He had plenty of money, Ele tinha muito dinheiro. drove nice cars, Ele tinha carros sofisticados. stayed in fancy hotels, Ele ficava nos melhores hotéis da partied cidade. all night. Ele ia para festas que duravam noites. But one morning, Mas uma manhã, 3 o'clock in the morning, às 3 horas da manhã, he woke up shaking ele acordou tremendo. and he felt depressed. E ele sentiu uma estranha And he depressão. said, why do I feel so E depressed? ele perguntou a si mesmo: por que eu estou me sentindo I have deprimido? everything. Eu tenho tudo. But there was something missing in his heart. Mas faltava uma coisa no coração You dele. may have a nice car, Talvez você tenha um carro a sofisticado. good job, Talvez você tenha um bom a emprego. wonderful family. Talvez você tenha uma família But if you maravilhosa. don't know Jesus Mas Christ, se você não conhece a Jesus you Cristo, may feel, você pode I've sentir. gone to the top of my profession and business, Você pode estar no auge da sua profissão, do seu negócio. but there's something missing in my Mas life. alguma coisa pode estar faltando. This young man knelt down, he said, Jesus, E esse jovem se ajoelhou e disse: Jesus, I need hope. eu preciso de He esperança. came to our meetings, E ele veio a uma de nossas heard reuniões. the word of God, Ele ouviu a pregação and da his palavra life de Deus. was changed. A vida dele foi transformada. A number of years ago, E vários anos atrás, I was speaking in Brazil, eu estava falando no Brasil. and one of the elders of one of our churches E um dos anciãos de nossa igreja, came to me and said, Pastor, ele veio até mim e me disse: Pastor, Pastor, I must tell you a story. eu preciso lhe contar uma I história. must introduce you to a Brazilian young woman. Eu quero lhe apresentar uma jovem brasileira. Now, here's the story. Agora, aqui está a história. This elder Esse ancião, had a list of friends. ele tinha uma lista de amigos. He had their phone numbers. Ele tinha os telefones, He os was números telefônicos. calling them to invite them to our meetings. Ele estava ligando para esses amigos para convidá-los para as nossas reuniões. He misdialed a number. Mas ele errou ao discar um número. Like rather than dialing 3, he dialed 2 or 1. Em vez de ele discar o número 3, ele discou 2 ou 1. As the lady on the other end of the line picked up the E phone, então a jovem do outro lado atendeu. he said, "Oh, I'm so glad to see you, Maria. Here, talk to you, Maria." E ele disse: Ó Maria, que bom que eu estou podendo ligar para você. She said, "My name's not Maria. E ela disse: o meu nome não é Maria. Why are you calling me?" Por que você está me He ligando? said, "Oh, I dialed the wrong number." Ó, eu liguei para o número errado. She said, "I'm about ready to do something terrible. I want to talk to you." Eu vou fazer uma coisa terrível, eu não tenho tempo para falar com você. He said, "Terrible? Alguma coisa terrível? What do you mean?" O que você quer dizer com She isso? said, "My life has no meaning. Ela disse: a minha vida não tem I'm significado. going to take the pills now and commit suicide." Eu estou aqui com remédios para eu cometer suicídio. He had dialed the wrong number. Ele discou o número errado. But in heaven's phone book, Mas lá no catálogo telefônico do céu, it was the right number.
Aquele era o número certo. He talked to her, E ele falou com ela. brought her to the meeting that night. E ela veio à reunião naquela noite. She found hope E in ela Jesus. descobriu que Jesus tinha There esperança para is ela. hope in Jesus. Porque há esperança em Jesus. Are you looking for hope tonight? Você está procurando esperança hoje à noite? The Bible is a book of hope. A Bíblia é um livro de It esperança. presents Jesus' love, Ela apresenta o amor de Jesus, Jesus' grace, a graça de Jesus, Jesus' power, o poder de Jesus, Jesus' forgiveness. o perdão de The Jesus. Bible is a book A Bíblia é um not livro, only to pack facts in our head, não apenas para colocar fatos na nossa but as cabeça, we study it, mas enquanto nós it estudamos a Bíblia, changes our ela lives. transforma a nossa vida. It changed Francisco's life. Ela mudou, transformou a vida do Francisco. Francisco's wife prayed for him for 20 years. A esposa do Francisco orou por ele durante 20 anos. Have any of you been praying for your husband, your wife for 20 years? Você já esteve orando por seu esposo ou esposa por 20 anos? But the prayers of Francisco's wife have been answered tonight. Mas as orações da esposa de Francisco foram atendidas hoje à noite. Francisco is standing in the baptismal pool. Francisco está em pé ali no tanque Here is batismal. his dear, come, Aqui sister. está ela, Venha. venha. Here is his dear wife. Aqui está a sua querida esposa. She has been praying for him Ela esteve orando por for ele 20 years. durante 20 anos. Oh, God bless you. Go stand by the baptismal Por pool. favor, fique junto ali do tanque batismal. Deus abençoe você. Francisco was a lovely Roman Catholic Christian. E vejam que o Francisco, ele é uma pessoa muito boa. Ele era católico. He didn't know the message of the Bible. Ele não conhecia a Bíblia muito bem. Didn't know the message of Jesus. Ele não conhecia a mensagem de Jesus. His wife kept praying for him. E a esposa dele continuava orando por And ele. his heart opened. E o coração de He Francisco said, I abriu. want the hope that the Bible can bring me in Jesus. E ele disse: eu quero essa esperança. Eu quero essa esperança que Jesus pode me trazer. And here our pastor who baptized his wife 20 years ago E aqui o pastor Jairo, que batizou a esposa faz 20 anos. baptizes her husband 20 years later, Pastor Jairo. Agora o pastor Jairo vai batizar o esposo dela 20 anos depois. And all the church said, E a igreja toda tem que dizer: Amen. amém. 20 years later, 20 anos depois, Jesus speaks to his heart. Jesus entrou no coração dele. And he had a problem, though. E ele tinha um problema, no If entanto. I accept Jesus Se eu aceitar a Jesus and the Bible, e a Bíblia what about my work on Sabbath? e o meu trabalho no sábado. He prayed. E ele orou. His wife prayed. A esposa dele orou. And miraculously, E um milagre aconteceu. one of his co-workers Um dos seus colegas de trabalho, in Brazilian television aqui na televisão brasileira, came to him and said, ele veio a ele e disse: can we switch shifts? será que nós podemos mudar os turnos de trabalho? I will work your shift, Eu trabalho no seu turno, and you can work in the days, and you won't have to work Friday nights anymore. você não vai mais ter que trabalhar na sexta-feira à noite, você trabalha agora durante o dia. He made a decision to follow Jesus. E ele então tomou a decisão de se entregar a And Jesus. God solved the problem. E antes ele tomou a decisão e depois Deus resolveu o problema. If you are hesitating in following Jesus, Se você está hesitante em seguir a Jesus, make your decision to follow Jesus. tome a sua decisão de seguir a Jesus. He is big enough and great enough to solve the problem. Porque Jesus é grande o suficiente para resolver os seus So, my problemas. dear Francisco, Então, meu querido Francisco, we lift our hands to heaven. nós levantamos as nossas mãos aos céus. And because you love Jesus, E porque você ama Jesus, because you want to follow him, porque você quer seguir a Jesus, today and forever, hoje e para sempre, we baptize you nós batizamos in the você name of the Father no nome do Pai and of the Son e do Filho and of the Holy e Spirit. do Espírito Santo. Amen. Amém. Amen.
Amém. You are clean in Jesus. Você agora foi purificado You por are new Jesus. in Jesus. Agora você foi renovado por Jesus. God worked in Francisco's life. Deus atuou na vida do Francisco. God solved those problems. Deus solucionou esses problemas. God answered those prayers. Deus atendeu essas orações. Do you have your prayer card? Você tem consigo o seu cartão de oração? I'd like you to take out your prayer card Eu right quero now. que você pegue o seu cartão de If oração. you have it, wave it to me here like Se this. você tem, balance o cartão assim, para mim. Thousands of cards. Milhares de cartões. Take your card, please. Pegue o seu cartão. Wherever you are right now, Onde quer que você esteja agora. wherever you are watching, Onde quer que você esteja assistindo. ushers, be sure each one has a prayer card. Diáconos, por favor, garantam que cada pessoa tem um cartão de oração. If you don't have a prayer card, Se você não tem um cartão de oração, because you're watching by television porque você está assistindo na or televisão, listening by radio, ou porque você está ouvindo no rádio, you can bow your head. você pode curvar a sua fronte. Because when we pray, Porque quando I'll nós pray for our orarmos, radio and television audience eu vou orar também pela nossa audiência na televisão e no rádio. and any who may not have the prayer card. E vou orar por todos aqueles que não tenham um cartão de oração. Let's go over the card together. Eu quero que vocês vejam esse cartão comigo. Please pray for me. Por favor, ore por mim. I need help in solving a problem. Eu preciso de oração para resolver um problema. If you want us to pray for you, Se você quer que nós oremos por você, if you need help in solving a se problem, você precisa de ajuda para resolver um problema, problem that's too big for you that only Jesus can um solve, problema que é grande demais para você e que só Jesus pode resolver. put an X by the first box. Então marque um X no primeiro quadrado. We're going to pray tonight for you. Nós vamos orar hoje à We're noite going por to você. collect these cards. Nós vamos reunir todos esses We're going cartões. to bring them here. Nós vamos trazer esses We're cartões going aqui à to pray frente. for a miracle. E nós vamos orar pelos milagres de God Deus. can work a miracle for you. Porque Deus tem um milagre para você. Please pray for me, second line. Então, na segunda linha, por favor, ore por mim. I need help in my finances. Eu preciso de oração pelos meus problemas financeiros. Some financial problem. Se você tem problemas You want us financeiros, to pray for you. se você quer que nós oremos por você, Mark that tonight. marque esse quadrado. Please pray for my health. Por favor, ore pela minha saúde. You have a health Se problem. você tem um problema de saúde, God knows about that. Deus conhece o seu We're problema. going to pray for you tonight. Nós vamos orar por você hoje à noite. If you have some habit that you need victory Agora, over, se você tem um vício que você quer vencer, we're going to pray for you tonight. nós também vamos orar por isso. There may be something else you want to write in there. Talvez haja alguma outra coisa que você queira acrescentar. Write your name, Escreva o seu nome, your address, escreva o seu your endereço, phone. escreva o seu número telefônico. Now tonight, Agora, if you're hoje à noite, thinking about Bible baptism, se você quer se batizar, maybe you've made your decision, talvez você já tenha tomado a sua decisão. maybe you have not, Talvez você não tenha tomado essa but it's decisão ainda. something you want to do, Mas se é algo que você quer fazer, like Francisco did, como Francisco and fez, you want us to pray, e você quer que nós that oremos, God will hold you in His hand, para que Deus segure você em put suas a big mãos, cross here. coloque uma grande cruz If aí, you want to look forward to Bible baptism, se você deseja se batizar. and you want to be kept in Jesus through the cross, Se você quer ser levado até a cruz de Cristo, put a cross on the back of your card. coloque uma cruz no verso do seu cartão. Fill out your card now. Preencha o seu cartão agora. Once it's filled out, E uma vez que você terminar de preenchê-lo, fold it in half, você dobre ao meio pass it to the aisle. e você passe então para os The ushers will corredores, get them, porque os diáconos vão bring them recolhê-los, here. vão trazê-los até aqui à God knows frente. your name. Deus conhece o seu nome. God knows your need. Deus conhece a sua necessidade. Wherever you are tonight, Onde quer que você as esteja you hoje à fill out your noite, prayer card, quando você preencher o seu cartão, just now as the heralds sing, agora, enquanto os arautos do rei sweet cantam, hour of prayer, sweet hour of prayer. eles vão cantar doce hora de oração. Fill out your card. Preencha o seu cartão Pass them to the aisle. e então passe para o corredor. Listen as they sing and as you fill out your card. Escutem enquanto eles cantam. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude
importar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de Hundreds and hundreds of cards. Centenas e centenas de cartões. God knows every name. Deus conhece todo nome. God knows every heart. Deus conhece todo o coração. Jesus Jesus will speak just now to your heart as we pray. há de falar a teu coração, We have so ao many seu cards coração. coming in. Ushers, you stand here. Por favor, diáconos, fiquem com os cartões aqui, se vocês ainda tiverem cartões. Throughout Brazil, Em todo o Brasil, thousands of people milhares de pessoas are asking the Lord estão perguntando ao to Senhor, touch their lives estão pedindo ao Senhor que toque suas vidas. just now. Agora, We're going to come to Jesus. agora nós vamos a He Jesus. knows your name. Ele sabe o seu He nome, knows the needs of your life. Ele sabe qual é a sua necessidade, He knows the longings of your heart. Ele sabe qual é o anelo do seu coração. He has not forgotten you. Ele não se esqueceu de vocês. The book of hope, O livro da the esperança, man of hope, o homem da esperança, speaks hope to your heart just now. ele fala de esperança ao seu coração agora. Let's bow our heads together. Vamos curvar a nossa Wherever fronte you juntos. are, Onde quer que você God esteja, knows your need. Deus conhece a sua Wherever necessidade. you are, Onde quer que você cry esteja, out to Him now. clame a Jesus As agora. I pray, Enquanto eu orar, present your need to Him apresente a sua necessidade a and Ele believe
E creia. Believe he hears. Creia porque Ele escuta. Believe he knows. Creia porque Ele sabe. Believe not that he will answer you, but he is answering you now. Não creia que Jesus vai atender você, mas creia que Jesus já está atendendo o seu pedido. Believe God will work a miracle in your life right now Creia que Deus vai operar um milagre na sua vida agora, as we pray. enquanto nós oramos aqui. Father in heaven, Pai Celestial, you know our needs. Tu conheces as nossas You know necessidades. our hearts. Tu conheces o nosso coração. We lift up our prayer requests to you now. Nós te entregamos agora estes pedidos de oração. We believe by faith Nós cremos pela fé that you are drawing near us. que Tu estás perto de nós We neste believe instante. by faith Nós cremos pela fé that you can work a miracle, que Tu podes operar um milagre, that your grace is greater than any problem we face. que a Tua graça é maior do que qualquer problema que nós So we enfrentemos. lift up these requests Nós erguemos estes pedidos in the certain knowledge no conhecimento certo that you will fill our hearts que Tu has de encher o nosso coração with your grace and power. com a Tua graça e com o Teu In poder. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém.